Olá, eu sou Daniele Chaves e esse é o Quer Mais, um programa que apresenta as mais sensacionais histórias de empreendedores, influencers e personalidades. Bora lá? Na madrugada do dia 15 de dezembro de 2018, a minha convidada foi espancada pelo namorado. No momento em que a briga cessou, ela teve a ideia de colocar o celular para gravar a agressão. O vídeo foi parar na mídia e daí em diante ela tornou-se um ícone de luta de violência contra a mulher. Luciana Cinzimbra, seja muito bem-vinda ao Quer Mais e já me fala, quando o vídeo vazou, você teve dúvida de se expor, de falar abertamente na internet sobre o caso? Então, na verdade não tive. É claro que foi muito confuso para mim tudo aquilo, mas desde o início eu tenho noção de que não sou eu que deveria me esconder, né? Não sou eu que deveria ter vergonha pelo que passei. Foi muito confuso porque eu não queria ter exposto o vídeo, esse vídeo realmente vazou. Esse vídeo eu filmei tanto pela questão da denúncia como também por conta da relação abusiva que eu já vivia. E que todas as vezes em que ele me agredia, ele contornava a situação e fazia parecer que eu havia provocado. Então eu comecei a ter esse hábito de gravar. Então não foi a primeira vez que você gravou? Não, não foi a primeira vez, eu tenho outros vídeos de agressão. Gente, faz isso, não é caso de rir não, mas tem que ser esperta, mulher, porque se você não tem prova, contra o juiz vai ficar a sua palavra e a dele. E se você faz a prova, né, fica mais fácil. Infelizmente, assim, a gente deveria ser ouvida, né? A gente deveria ter voz, a nossa palavra deveria valer, mas infelizmente, quando a gente vai fazer uma denúncia, sempre me perguntam, né, como aconteceu, às vezes tem mulheres que vão lá machucadas, com hematomas, chega lá, o delegado mesmo assim ainda questiona, mesmo assim ainda duvida, então assim, é muito difícil isso. E é muito difícil também gravar, não é uma coisa simples, eu tenho certeza que se ele tivesse visto eu gravando... É um risco. É um risco, porque o agressor, se ele vê você gravando, ele também pode, né, fazer algo pior, enfim. Então, assim, foi uma situação que eu sempre falo, eu acho que foi muito Deus, eu acredito muito nisso, que me iluminou naquele momento de pensar naquilo e colocar aquela câmera, porque eu não imaginava que ele fosse me agredir de novo naquela hora. Pelo que eu vi lá nos seus stories, ele saiu, você trancou a porta, posicionou o celular, aí a hora que ele entrou, já estava gravando. Ele pediu para voltar para conversarmos e eu coloquei para gravar para que eu gravasse, ele falando que eu não fiz nada, que ele me agrediu simplesmente porque eu ignorei ele, porque ele falou que ia embora e simplesmente eu não insisti para ele ficar. Eu simplesmente continuei andando, falei, pensei comigo, se ele quer ir embora, vai embora. Então, por conta disso, ele me agrediu. E aí eu queria gravar ele falando isso, porque eu falei, gente, não tem explicação a pessoa ter voado em mim, até porque todas as outras vezes tinha algumas brigas, algum impasse, então eu sempre pensava assim, eu podia às vezes ter evitado, a gente sempre tenta achar a culpa, né? A gente sempre tenta colocar a culpa na gente, porque a gente não quer acreditar que aquela pessoa que a gente ama e tudo, que essa pessoa fez isso com a gente. Então, eu coloquei para filmar muito para essa intenção. Essa é até a pergunta que eu ia te fazer. Porque muitas vezes, eu já passei por isso, infelizmente, a gente se sente culpada, porque o cara, no mesmo tempo, ele te ama, e como que ele tem coragem de fazer isso? Eu queria que você comentasse sobre esse vitimismo que ele faz, a gente se sentir culpada. Na verdade, tem vários nomes isso, a psicologia dá vários nomes, né? Gaslighting, tem essa questão mesmo da violência psicológica. Então, a violência doméstica, ela é um crime muito difícil de ser combatido justamente por isso, porque ela mexe com o psicológico da vítima e só a vítima pode sair daquela situação, né? Só a vítima pode realmente romper, não adianta às vezes o pai, a mãe, a tia, porque você vai fazer o quê? Vai encarcerar a vítima, porque ela tá totalmente apaixonada, ela tá com a dependência emocional daquela pessoa, ela acredita que ela precisa daquela pessoa. Então, assim, muitas vezes eu, por exemplo, recebo muitas mensagens falando, nossa, eu tenho uma amiga, eu tenho uma parente, eu tenho uma irmã que ela tá numa relação abusiva, como eu posso ajudar ela? E a gente quer muito ter essa atitude de tirar essa pessoa da situação, mas se ela não enxergar por ela mesma, a gente não consegue ajudar. Então, assim, isso tudo que eles fazem, esse trabalho que eles fazem na nossa mente, é justamente por isso. A relação abusiva, ela não começa abusiva. Se ela começasse abusiva, seria muito fácil de sair. Porque se uma pessoa que a gente não tem sentimento, que a gente não tem vínculo, agride a gente, o primeiro momento, o nosso primeiro impulso é, pelo amor de Deus, eu vou procurar a polícia, eu vou denunciar, eu vou fazer alguma coisa, senão vai ficar assim. Agora, quando é uma pessoa que você ama, uma pessoa que você faz planos, uma pessoa que diz que te ama, que já tem um vínculo com você e faz isso, você pensa duas vezes, você fala, gente, porque bebeu,
Ah, é porque tá nervoso. Ah, é porque tá Mas a passando gente por algum quer uma problema no desculpa. trabalho. Isso. Então a gente não quer acreditar que essa pessoa se tornou isso. Então a gente tenta achar desculpas para essa pessoa. Então eles aproveitam muito disso, dessa fraqueza, eles sabem ler muito bem qual que é a fraqueza e sempre usam, né, assim, de todos os relatos que eu recebo, de tudo que eu passei também, eu acredito que você também vai me relatar isso, sempre usa algo do passado. Ah, é porque é minha família. Ah, é porque eu sofri muito no outro relacionamento. Ah, é porque eu tenho isso de trauma psicológico. E a gente tem muito assim, esse impulso materno de maternar o homem, de achar assim, ah, comigo vai ser diferente. Ah, eu vou ajudar ele. Ah, ele precisa só de carinho. Com amor eu vou conseguir transformar. Só que assim, né, nós não somos centro de reabilitação. Então, se você está com problema com drogas, se você está com problema com álcool, se você está com problema no seu passado, procure ajuda, procure um centro de reabilitação, procure um psicólogo, um psicoterapeuta, né? A gente não tem esse trabalho. A gente, mesmo até a psicóloga mesmo, que pode sofrer na relação abusiva, qualquer tipo de mulher pode sofrer relação abusiva e violência doméstica, mesmo ela não está se relacionando como psicóloga. Ela se relaciona com mulher. Então, ali é ela mulher. Então, ela mesma, psicóloga, às vezes não consegue ver o que ela está passando ali na relação. Então, tem muito isso. Por exemplo, eu sou advogada, sei da lei, sei de tudo, sei que era errado, sabia que ele me bater era um crime, e mesmo assim passei, mesmo assim fiquei nessa relação por 3 anos. E precisou acontecer o que aconteceu para que eu despertasse. Então, assim, qualquer mulher... E você ficou, né, 3 anos e, como você já falou, ele te batia antes desse vídeo. Isso que aconteceu comigo e também aconteceu com você. A gente não sei se você contava, mas eu não contava pra minha mãe. A minha mãe não sabia, ninguém da minha família sabia. E os vizinhos ouviam quebra-pau na minha casa. E eu ficava chocada deles não ligar pra polícia, porque a gente não tem força. Tanto é que o dia que eu me separei, que eu fui embora, eu liguei pra polícia e falei, aconteceu isso, mas eu não quero que você vá lá em casa. Que eu ficava com dó dele preso, entendeu? Eu te entendo, porque no dia dessa última agressão, eu cheguei a ligar para o 190 e eu não consegui concluir. Eu não consegui pensar nele indo, né, sendo algemado, toda essa situação. Então, tudo aquilo me doía muito. Então, é incrível, né? A gente pensa assim, a gente fica tão fragilizada que o cara acabou de te bater, de te espancar, e você mesmo assim tá pensando nele, no bem-estar dele. Mas é porque não faz parte do nosso caráter, né? A gente nunca teria coragem de fazer isso que eles fazem conosco. Por isso que pensar na polícia, mas tem que ter justiça. É o que eu falo, assim, é o que eu falo, que muitas pessoas às vezes mandam assim pra mim. Ah, compra uma arma. Ah, porque a defesa da mulher tem que ser arma. Porque realmente a gente tem muitos casos no judiciário, que o judiciário é moroso, que tem muita dificuldade. A gente precisa também falar do pós-denúncia de relação abusiva, que não é fácil enfrentar, né? Porque a gente faz um monte de campanha, denuncie, mulher, vá atrás dos seus direitos. Só que, assim, é muito difícil depois, porque o tempo de justiça não é o tempo de cura. Então, assim, eu tenho 2 anos que passei pelo que eu passei e até hoje eu não tive sentença no meu processo. Eu ia te fazer essa pergunta. Então, não tive sentença ainda, não tive sentença condenatória. Eu tive... Ele responde por 5 processos penais. A justiça é muito longa também. Muito longa. Então, acontece muitas coisas e o próprio agressor também tem os meios de fazer isso demorar. Recurso, né? Então, ele responde por 5 processos. O único processo que foi julgado é da primeira vez que ele descumpriu a medida protetiva e ele foi condenado, só que por ter bons antecedentes e etc., foi reduzido de 3 meses para 1 mês, regime semiaberto, regime aberto, e aí deu ainda sursis processual, que é a suspensão da execução da pena, desde que ele cumpra alguns requisitos. E um desses requisitos, por exemplo, é não frequentar bares e congêneres. E recentemente... eu encontrei, na verdade, ele aqui na cidade, em um bar, né? E ele não podia nem estar aqui na cidade, porque eu também tenho uma decisão que fala, né, por conta de tudo que já aconteceu no meu processo, por conta da mídia, porque é uma situação realmente excepcional, não acontece, não é toda mulher que consegue esse tipo de decisão. Então, assim, por conta do meu caso, ter ido para a mídia, ter ganhado força, ter acontecido tudo que aconteceu, que eu tenho essa medida. Então, na decisão fala que ele teria que, como ele foi preso, para ele ser solto, ele teria que mudar para Cocalzinho de Goiás e não vir aqui, em hipótese alguma, sem autorização judicial. E ele pediu no processo mais de 4 vezes, a juíza negou, aí ele veio por conta própria, ele estava aqui e tudo, eu denunciei no processo e mesmo assim, o que a justiça fez? Falou, não, ele está descumprindo mesmo, mas faz o seguinte, avisa ele, se ele continuar vai ser preso. E pronto, tipo, mais nada, sabe? Então a gente se sente muito desprotegida. Tem a questão financeira também, né? Que muitas mulheres, geralmente quando o cara é assim, ele é muito possessivo, muito ciumento, e ela fica dependente dele. Então,
quebrar essa relação para você viver uma nova vida. Às vezes você não tem casa para você ir, você não tem o apoio da família. Exato. São N situações que não é tão dificultam. simples, né? A gente fala da mulher igual assim, essa questão que você falou. Fiquei estarrecida que os meus vizinhos não foram, né? Não denunciavam. Muito ainda, a gente tem que falar muito da relação abusiva ainda, porque as pessoas não entendem como se dá, qual é a dinâmica, e as pessoas julgam muito a vítima. Acreditam que ela tá lá porque ela quer. Eu vou ligar pra polícia pra quê? Pra amanhã os dois estar lá de boa e bonitinho e eu ficar como errado? Sabe assim, eu acho que tem até aquele ditado popular que briga de marido e mulher não se mete a colher. Não se mete a colher, né? Hoje, graças a Deus, a gente tá fazendo, né, toda a distorção sobre isso, graças a Deus, porque não aguenta essa frase. Lu, mas deixa eu te falar. Eu acredito, assim, como você crê em Deus, mas também foi de Deus esse vídeo ter vazado. Talvez no primeiro momento você achou ruim, mas depois foi bom, porque senão você esperou 3 anos, poderia ter esperado mais tempo, ele poderia ter passado mais a lábia em você. Eu acredito que, assim, de voltar com ele, estar com ele, não. Porque quando aconteceu o que aconteceu, eu até falo assim, ele se denunciou. Porque, óbvio, eu já tive passado por outras situações com ele e não tinha denunciado. E o que aconteceu naquele dia em específico? Era final de ano, havia confraternizações. E a gente tinha combinado naquele sábado, né? Porque foi de uma sexta para sábado a agressão. Naquele sábado, moravam em Goiânia e meus pais moram aqui em Anápolis. E aí eu tinha combinado que meus pais iriam para Goiânia para jantar comigo. Então, como eu tava, né, toda machucada, olho roxo, etc, eu peguei e falei com ele no outro dia da agressão e falei assim, nossa, como que eu vou jantar com meus pais? Eu desse jeito. E ele falava assim, desmarca. Aí eu falava, não tem como eu desmarcar, eles vão achar que tem alguma coisa de errado. E aí olha que entra o machismo. Ele virou e falou assim, não, então eu vou falar com seu pai. Eu falei, você vai falar o quê com meu pai? Ele falou assim, não, eu vou ter, pelo menos, tem que ter a hombridade de falar com seu pai. Falei, tá, hombridade. Você me agride, você tem que ter hombridade de falar com meu pai. E seu pai quis matar ele? Não, meu pai, assim, claro que meu pai não gostou, claro que meu pai ficou muito chateado, meu pai ficou abalado, não tem como nenhum pai, né, fazer ver a isso. filha sofrendo. Só que ele não lidou disso de uma forma para piorar a situação para mim, ele ficou mais preocupado comigo, né? Então, assim, muita gente ficou buscando reação dele, muita gente da internet mesmo ficou atacando, falou, nossa, porque essa menina não tem pai? Né? Porque se fosse minha filha, eu tinha matado. Mas não resolve, vai destruir a vida do seu pai por causa de um então babaca. quer dizer assim, ele, como vocês estão vendo aí a justiça, né? Quer dizer, meu pai iria preso e ele estaria solto, entendeu? Então tudo isso que teria acontecido seria muito mais prejudicial para mim, né, do que realmente foi. Então, continuando da situação, ele pegou e falou, vou falar com seu pai. E aí eu falei, não fala com meu pai, porque se você falar, eu não decidi se eu vou te denunciar. Se você falar com meu pai, ele não vai aceitar nada menos que isso. E ele foi falar com meu pai. Ele foi mandar mensagem pro meu pai. Na hora meu pai já achou estranho. Meu pai não tinha nenhum relacionamento assim com ele. E na hora meu pai pegou e já mandou mensagem pra mim. Aconteceu alguma coisa com você e fulano e tal? Porque ele me mandou mensagem aqui e eu tô achando estranho. Eu falei, não, aconteceu. Ele me agrediu ontem. Comecei a mandar pra ele as fotos de como que eu tava. Comecei a mandar a parte do vídeo. Então assim, eu já revelei pros meus pais logo o que aconteceu, sabe? Coisas que eu nunca tinha feito antes. Então na hora eu já mostrei o que tinha acontecido e falei, ele me agrediu ontem. Aí meu pai na hora já agiu com muita racionalidade e falou assim, você já foi na delegacia? Já fez denúncia? Eu falei, não. Ele falou, tá esperando o quê? Umas hematomas passarem? Vai pra lá agora, se eu não for, tô indo pra aí, a gente vai junto. Aí eu fui, eu tava com algumas amigas, eu já encontrei outras amigas, eu tive esse apoio, né, que eu acho que foi muito importante, porque naquela hora, a única coisa que eu queria era deitar em posição fetal, chorar e ficar quieta. Sabe, a gente não tem essa força. Então, eu tive essa rede de apoio. É muito machucada. Né? É muito difícil. Então, assim, eu tive essas amigas que também iam me encontrar por conta da, né, final de ano, a gente ia fazer uma confraternização. Elas foram pra minha casa para me encontraram daquela situação e falaram, não. E elas mesmas me deram, falaram, não, Luciana, pelo amor de Deus. E assim, é tão irônico, porque eu via as notícias de violência doméstica, eu comentava com meu ex as coisas, falava assim, olha que absurdo. E eu sendo agredida. Olha pra você ver, tanto que é a cegueira. E aí eu falava assim, olha que absurdo, isso aqui não pode acontecer, isso é muito errado. E eu ficava pé da vida, eu falava para todas as minhas amigas, eu falava, gente, eu defendi o direito das mulheres já me posicionava a respeito disso e passava por isso. Então assim, nós não estamos imunes. Infelizmente, é um negócio assim que eu olho hoje e falo, gente, como que eu me questiono várias vezes, como que eu não percebi? Entende? Mas a gente não percebe. E assim, se a gente vivesse lá na Lua, no interior do país, gente, talvez sem acesso à informação, só porque é uma cegueira. Deixa eu te perguntar, Lu, você ficou com alguma sequela e dentro daquilo que você escuta das suas seguidoras, as pessoas ficam com alguma sequela? Os filhos, questão assim de medo, síndrome do pânico? Eu tenho até hoje. Eu tenho vários gatilhos, várias coisas.
não é fácil você passar pelo que você passou, você começa a duvidar. Eu acho que pra mim, o maior impacto é eu duvidar da minha percepção. Eu já duvido tudo da minha percepção. Então, assim, às vezes eu acho uma pessoa boa, eu falo, mas será que ela é boa mesmo? Será que eu tô conseguindo enxergar? Porque eu não consegui enxergar lá. Então, assim... Principalmente no relacionamento. Eu vejo que você tá no relacionamento, mas quando você se relaciona com alguém, você já fala... É muito difícil. E quando você vê um cara casado, assim, você fala, será que ele é bom? Será que eles estão fingindo? Porque a gente, né... Eu desconfio de todas as relações. Eu olho as pessoas e falo assim, não sei não, hein? Será? E assim, me dá muito desespero, porque eu falo, nossa, essa pessoa pode estar passando pelo que eu passei. Isso e é muito difícil, porque a gente sofre o sofrimento do outro, entendeu? E eu já recebo muita mensagem de muita mulher que sofre relação abusiva, que sofre violência doméstica, pedindo ajuda, pedindo conselho. E graças a Deus, assim, por conta do meu conhecimento, por conta também de tudo que eu já passei, por tudo que eu já estudei, por tudo que eu venho passando nesses 2 anos, consigo ajudar muitas mulheres. Então a gente acaba conseguindo ter conversas, ter apoio. Então eu recebo muita mensagem de mulher que fala que às vezes por uma postagem que eu fiz ela despertou. E isso é muito mágico, porque eu falo, gente, demorou tanto para eu despertar e eu consegui com uma postagem uma mulher tocar uma mulher, e isso para mim é muito gratificante, porque eu falo, é isso, sabe? Como que começou essa militância? Começou por causa do problema, só que aí você não quis parar, você continuou e até hoje você fica levantando essa bandeira. Mas aconteceu de uma forma muito natural, porque como o vídeo foi divulgado, e aí entra até num parênteses que eu quero fazer, que você até falou assim, foi até bom o vídeo ser divulgado. Eu acho que foi, né, só fazendo esse parênteses aqui, depois você me lembra dessa outra pergunta pra não esquecer. É da militância. Foi bom, eu acho que foi muito bom pro meu processo, sim, o vídeo vir à tona, só que naquele momento eu não estava preparada para lidar. Então, assim, eu tive que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, e eu acho que isso atrapalhou muito a minha evolução para a questão assim, de cura, de entender as coisas que aconteceram, porque foi tudo. Imagina, você tá passando por uma violência doméstica, você rompe um Fantástico, Brasil inteiro te vendo ser agredido. Nossa, entende? como é que você vai, né, pra academia, vai no mercado? Não, todo mundo te reconhece. E assim, é muito ruim, porque você passa de ser, por exemplo, eu que era advogada, pra ser a menina que apoiou do namorado. É, uma pessoa frágil. Entendeu? Então, assim, você é apontada como isso. Isso é muito difícil, porque você realmente lida com o julgamento e lê comentários, assim, pessoas que não sabem nada da sua vida e quer comentar e quer fazer um barulho sobre isso, e você fica, gente, sou eu existo aqui, eu tô aqui, sabe? Esse é o preço da exposição. Então, assim, pra mim foi muito difícil, porque não foi uma escolha minha. Então, assim, eu acredito que tudo bem ter sido divulgado, eu acredito que eu até divulgaria. Eu até poderia ter pensado, se essa pessoa tivesse, às vezes, chegado em mim e falado, olha, eu acho que o seu processo, pra tudo, era interessante ser divulgado, eu sei que vai ser difícil, mas, sabe, pensasse junto comigo, entendesse a minha dor, tentar se preocupar comigo, mas não foi isso que aconteceu. A pessoa simplesmente quis ser veículo de notícia ruim, né, espalhou, foi espalhando. Quando eu vi, tava, né, uma situação, era Natal, no dia que divulgaram no dia 24 de dezembro, você imagina o Natal que eu passei. Então, assim, não, tem isso, não conseguimos trabalhar, não conseguimos fazer nada. Então, é muito difícil. Nessa questão que você, voltando nessa questão da militância, como aconteceu essa divulgação desse vídeo, meu Instagram começou a surgir várias pessoas. Meu Instagram já era aberto, eu até fechei ele na época, porque eu fiquei muito assustada com um monte de gente chegando lá. E aí comecei a receber muitos relatos, muitas mulheres que sofriam a mesma coisa. E assim, não é pouco não, eu recebi uns 5 mil mensagens, era coisa assim, surreal. Meu celular não parava, eu fiquei assustadíssima, eu nunca vivi uma coisa parecida. E era muita mensagem, muito relato, e mulher me dando força, e mulher me contando coisas, pessoas que, assim, famosos, me contando coisas que passaram, que a gente nem imagina que passou, falando, olha, eu queria ter tido a coragem que você teve, etc. E foi a partir dali que eu falei assim, gente, se esse tanto de gente está sofrendo isso, eu não acho que nada é à toa na vida. Então, se eu tô podendo ter voz e dar voz para essas outras mulheres, podendo fazer alguma coisa, porque assim, eu tô tendo estrutura, né? Foi difícil, foi muito difícil, mas eu não tinha filho com ele, eu tenho meu pai e minha mãe, eu tinha meu emprego, eu tenho, né, uma condição financeira, então eu tinha... E você é muito esclarecida, você fala muito bem, porque você é advogada, né? Já tem Então, gente, a mulher é preparada. Já tinha uma oratória antes. Esse rapaz, ele criou, foi um bicho agora, ele não sabe. Então, assim, acaba que juntou tudo isso e eu falei, nossa, eu acho que eu preciso, sabe? Eu acho que é uma questão que vai muito além de mim. Então eu comecei a fazer isso de uma forma muito sutil, até porque pra mim foi muito assustador. E conforme eu fui falando, cada vez mais mulheres vindo falando, nossa, você tá me dando força. E foi um negócio muito natural, que eu falei, gente,
Se eu conseguindo com uma postagem, com um stories, libertar uma mulher, nossa, isso é maravilhoso, porque eu queria ter tido isso. Né? Então, assim, na época que soltou, já tinha, claro, vários casos, já tinha muitas situações que já havia na mídia, mas você via pouco. Hoje a gente está falando muito sobre isso. E também, hoje em dia, as redes sociais, elas expandiram o debate. Porque antes era muito pontual, era naquele jornal você tinha que ligar a televisão. Hoje não, se você quer saber sobre agressão, você pesquisa no Google, você vê um vídeo no YouTube, você entra no Instagram da Luciana. Então tem várias formas do assunto continuar sendo falado. E quando eu passei também por isso, eu não tinha acesso muito à internet. E se eu tivesse mais informação ou seguisse uma pessoa como você, nossa, eu não tinha ficado nem um ano, e eu fiquei 7. Olha aí. E, Lu, quando que começa uma agressão? Eu vi você falando no seu Instagram, eu queria que você falasse sobre isso, porque não é só um tapa, né? Não. Na verdade, a gente nunca tem uma forma linear. Então, assim, não é um passo a passo. Eu fui falar pra você assim, vai começar dessa forma. Não. Não necessariamente vai começar dessa forma. Já vi casos do homem agredir a mulher do nada. De nunca ter tido um empurrão, uma discussão, nunca ter xingado ela e agredir ela. Então, tem pessoas e pessoas, não dá pra gente vir aqui trazer um modelo, né? Mas o que normalmente, na maioria dos casos, acontece é que progride. Né, progride e é sempre assim, começa com xingamento, começa com um tapa, começa às vezes com uma pessoa empurrando. Isso que eu queria que você falasse, o xingamento, gente, porque xingar também é uma agressão, não é? Você que é advogada... Violência psicológica, que hoje é crime, né? Hoje a gente tem, né? A gente teve decisão agora, acho que foi essa semana, se não me engano, semana passada, que incluiu isso no Código Penal, violência psicológica contra a mulher. Gente, eu passei tanto por isso. O meu ex-marido, ele me colocava na cama, ele ficava 2 horas falando, você é um lixo, você não presta pra nada. Menina, isso acaba com a pessoa. Nossa, 2 horas falando assim que eu não... Eu acho que a agressão física é muito ruim. Não tem como eu falar pra vocês assim, agressão física, é tranquilo. Não, não é. A agressão física é horrível. Imagina, a pessoa tá violando seu corpo, tá te batendo. Mas a agressão psicológica, ela deixa marcas e ela atinge um patamar pior ainda que a física. Porque a física dói, mas assim, às vezes parece que com hematoma saindo, parece que você vai se curando. Agora a psicológica, ela vai ficando. A psicológica, ela fica, pessoa, ela vai progredindo. Destrói a sua personalidade. Tudo aquilo que você... Se você acreditava que você era boa em alguma coisa, a pessoa faz assim, ó. Te anula. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. A violência psicológica, ela é uma das primeiras coisas, porque você pensa bem, se você estiver forte, essa pessoa vai conseguir te atacar? Ela não vai. Então, ela vai minando você de várias e várias formas. Até um ponto que você fica fraca. E aí, quando você tá fraca, você tá frágil, é que começam as agressões físicas. Porque você já não tem força mais para revidar. Ou não necessariamente revidar de reagir, mas de fazer algo. Você começa a se culpabilizar, porque você já tá mentalmente fraca, né? Então, você começa a pensar que é você. Então vem essa culpabilização. Então é muito psicológico isso, é muito mais psicológico do que físico. Então começa a progredir, começa a ter momentos de tensão, não necessariamente vai seguir esse ciclo, que a gente costuma até falar dessa questão do ciclo, né? De que começa a acontecer uma tensão, acontece a briga, acontece a agressão, depois vem a lua de mel. Aí a tensão, acontece a briga. Não necessariamente é assim. Muitas das vezes tem casos do cara ter um motivo torpe, por exemplo, o meu, chega num ponto que se mistura, entendeu? Chegou num ponto meu porque eu ignorei ele, não teve briga, não teve nada. Simplesmente ele decidiu por conta própria que iria embora, falou, tchau, Luciana, vou embora. Eu falei, você quer ir embora? Pensei comigo, né? Vai embora, não vou insistir, já tava, né, também de saco cheio, continuei andando. Isso foi motivo para ele me agredir. Então, quer dizer, não teve nenhum momento de tensão. Então, você vê assim, pula etapas, começa a pular etapas. Então, a gente não pode vir falar assim, vai ter um ciclo, vai ter uma forma. É observar e tentar, assim, mulheres entendam o conceito de respeito. Porque nós, mulheres, não somos ensinadas sobre esse conceito de respeito. Muitas das vezes, a geração passada, ela não tinha, né, muito isso. Então, a gente tem, às vezes, cresce em casa, escutando o pai, a mãe discutindo, faltando respeito e tudo, e a gente começa a normalizar isso. Então, é muito importante ter essa parte de você entender o que é respeito, entender o que é uma relação saudável para você se relacionar. Porque se você não souber, pelo menos, essa base, você vai se relacionar com alguém e vai projetar tudo isso. A pessoa vai te xingar, a pessoa vai te agredir, a pessoa vai te ofender, e você vai achar desculpas para ela. Nem ela que tá dando as desculpas, você vai achar desculpas para ela. Então, é importante isso. Gente, aqui no Quer Mais nós temos um quadro de perguntas rápidas, só porque esse assunto não tem como você responder
as perguntas rápidas, e não está sendo fácil fazer essa entrevista, porque, nossa, tá tocando as minhas feridas Tem muita também. coisa, né? É bem difícil. E então, só uma pergunta do quadro de perguntas rápidas acerca do caso da Duda e da Pamela, né? Que são esposas de celebridades, não, namorada no caso da Duda, né? Do Nego do Borel. Você acha que ajuda quando acontece isso e elas expõem? Eu acho que ajuda porque dá forças para muitas mulheres, porque elas pensam, se elas, que são elas, porque a gente às vezes se diminui muito, né? A gente pensa assim, ele tá fazendo isso comigo porque eu não tenho um corpo tal. Ele tá fazendo isso comigo porque às vezes eu não tenho condição financeira. Tá fazendo isso comigo porque às vezes eu não sou tão bonita. A gente, né, se diminui essas coisas. Tenta achar a culpa em nós. Isso. Então, quando a gente vai lá e vê que uma pessoa que a gente admira, que a gente vê que não precisava nunca tá passando por uma situação dessa, está passando, a gente fala, opa, se até ela tá passando isso, peraí. Eu acho que eu não tô merecendo atravessar por isso, não. Então, pode ser que venha esse pensamento. Sem falar que também dá visibilidade, né? Porque a gente precisa da visibilidade, que é a partir disso que a gente vai moldar a sociedade. Porque a sociedade a vida inteira, né, até hoje, passa muito pano para agressão. Muito pano para esse crime. As pessoas falam assim, o agressor, ele errou. Não, ele não errou. Ele cometeu um crime. Errar é colocar muita água no arroz. Errar é você colocar uma gola alta pra você sair num calor. Isso é errar. Se agredir outra pessoa, não é errar. E isso me irrita de uma forma que eu falo assim, gente, é muito querer passar pano, entendeu? Por exemplo, assim, se a pessoa for lá e roubar a sua casa, ela errou, né? Não, ela cometeu um crime. Mas a pessoa foi lá e me agrediu, ela errou. Entendeu? Você vê assim que não dá, sabe? E falando um pouquinho assim sobre cultura, você tem algum livro que você leu que você gostaria de indicar? Eu acho que para mulheres, principalmente que está iniciando esse momento de despertar, tem um livro que até está bem famoso agora, que eu acho que ele é bom para despertar isso. Assim, você vai conseguindo nuances muito sutis, conseguindo perceber toda essa questão da sociedade machista, que é as mulheres que correm com os lobos. Que eu acho que ele tem várias pessoas, artistas lendo. Isso, e eu acho que ele vai trazer esse despertar. E até aproveitar que está na modinha, aproveita ler esse livro que você vai... A partir dele tem vários outros, mas ele pelo menos vai te dar uma base. Luciana, muito obrigada. Você eu que agradeço. Mais. Eu queria que você deixasse suas redes sociais. Gente, meu lá é Luciana Cinzimbra. Vou ter que deixar aqui na tela meu Cinzimbra, que é o sobrenome mais difícil, mas só me procurar lá. Tá lá no Instagram, Luciana Cinzimbra, e eu venho falando lá sobre relacionamento abusivo, sobre violência doméstica, dando dicas e tentando conscientizar mesmo de uma forma leve, porque esse assunto já chega de ser tão pesado também, né? Muitas vezes. Tá bom, muito obrigada. Obrigada. As minhas são Daniele Chaves, você me encontra no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Quai e no Spotify. Esse programa foi gravado na Cafeteria Prosa e Saber, tem filmagem e edição de Weber Oliveira. O Quer Mais volta semana que vem. Até o próximo. Tchau!